uma atividade avaliativa para eu poder fazer a média de vocês, então, tá? Trabalho 1, trabalho 2, avaliação final, vamos chamar assim. Vou somar os dois, vou fazer a média. Então, o 10º encontro ele já é destinado para essa atividade. Vão se programando para não faltarem, certo? Que é a nossa atividade avaliativa. Até lá a gente ainda conversa e eu vou passando as instruções, tá? Então, na aula de hoje, a gente tem a correção do exercício 2, que ficou da semana passada, e também temos assunto novo hoje, tá? Assunto de probabilidade e estatística. Então, como que a gente calcula a probabilidade de todos vocês aprovarem? Qual é o percentual de chance, então? Tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar falando disso. Certo? Vou compartilhar minha tela, tá? Com vocês, da aula passada ainda para nós fazer a conferência. Desculpa. Bom, pessoal, então dando uma retomada sobre a semana passada, trabalhamos com a frequência acumulada, tá? Retomamos os outros tipos de frequência e principalmente falamos da frequência acumulada, aquela onde a primeira linha, tá? Vou voltar no exercício 1 completo. A primeira linha era o mesmo valor do FI, certo? A partir da segunda linha, a frequência acumulada passa a ser o valor da linha 1 mais a linha 2. Depois, linha 2 mais a linha 3. E assim por diante. O que acontece? No final, a última linha da frequência acumulada, ela obrigatoriamente tem que dar o valor total da amostra, tá? Então, essa era a atividade 1. Acho que essa nós deixamos ok, né? Daí ficou a 2 para vocês, então, daquele material. Certo? Aonde vocês tinham que ir completando. Primeira, então, a letra A pedia a amplitude total da distribuição. Quando a gente está trabalhando com tabela já montada, a amplitude total ela passa a ser o limite superior, o último, ou seja, 1.200 é o maior valor, menos 300, que é o menor valor da minha amostra. Então, como eu sei isso? Olhando os limites de classes da tabela, tá? A regrinha não mudou, valor final menos valor inicial. Mudou só a forma como ela veio exposta. Logo, temos 900 de amplitude, tá? Depois, letra B. Qualquer dúvida, pessoal, abram o microfone e façam as perguntas de vocês. Na letra B, nós temos o limite superior da quinta classe. O que acontece? Vai lá na linha 5, ó, essa eu numerei, para já ficar mais fácil de nós localizar. Limite superior é o último limite, aquele maior é 800, tá? Na linha 5. Depois, na letra C, o limite inferior da oitava classe. Linha 8, inferior é o primeiro limite, ó, tá aqui, é 1.000. Ok? Depois, na letra D, a amplitude do intervalo da segunda classe. Amplitude do intervalo agora, vem a ser o nosso H, tá? Antes a gente calculava o H quando não tinha tabela para poder montar. Agora a gente tem a tabela e a gente está exercitando como tirar esse H. A amplitude eu faço o limite superior menos o inferior. É 100. Eu poderia perguntar, é o mesmo para qualquer classe? Sim, é o mesmo para qualquer classe dessa tabela, tá? Depois, na letra E, a gente tem a frequência da quarta classe. Pessoal,
frequência, o que que acontece? Não falou se é a frequência simples, se é a frequência relativa, se é a frequência acumulada. Quando não fala, é a simples, é a absoluta, é o nosso FI, frequência. Quarta classe vai lá na linha 4, 76. Tá? Tudo isso vocês conseguiam tirar sem modificar a tabela, certo? Eu pedi para vocês fazerem as colunas que faltavam, né? Bom, daí a gente precisa... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Tá? Deem uma controladinha aí. Podem abrir, façam as suas perguntas, mas depois, se possível, vocês fecham ele. Oi, desculpa o atraso. Ok, não tem problema. Pessoal, seguindo então, estamos na correção, tá? Estamos na letra F, a frequência relativa acumulada, tá? Frequência relativa agora. Bom, daí vocês criaram, então, a coluna da frequência acumulada, a da frequência relativa, lá na linha 6. Arredondando, deu 0,16. Confere. Tá? Depois a gente tem a letra G, a frequência acumulada da quinta classe. Professor, eu fiquei com dúvida nessa da F ali. A F? Tá. A frequência relativa, o que que acontece? Isso. Sexta classe. Pegamos a sexta classe, linha 6, temos 62. Frequência relativa, a gente obtém ela dividindo a frequência simples, que é o 62 nessa linha, dividido pelo N, que é o total da nossa amostra, que é 62 dividido por 400, tá? E aí tu vai obter 0,155, se vocês conseguem visualizar, ó. E aí a gente tem o critério do arredondamento para fazer. Deixar duas casas decimais é olhar a terceira casa. A terceira casa é um 5. Poxa, é o caso especial. 5 eu devo olhar a unidade anterior. Como é um número ímpar, eu aumento uma unidade. Então, isso que faz ficar 0,16. Tá? Melhorou? Sim, só, desculpa, meu filho estava gritando aqui. Os 400 é da onde, desculpa? Os 16 dividido por 400? É o total, é o N, é por quem a gente vai ter que dividir toda a coluna da frequência relativa. Eu descubro ele aqui em cima no exercício, ó, a frequência de 400 lotes, ou eu descubro fazendo todo o somatório do FI. O total, aqui embaixo, tem que dar também os 400. Tá? Tá, perfeito. Pessoal, falando então da letra G agora, frequência acumulada da quinta classe, 262. O que que acontece? A gente soma todas as frequências até a linha 5. Então, era a novidade da aula passada. Confere. Ok. Depois temos o número de lotes cuja área não atinge 700 metros quadrados. Não atinge, pessoal, é lá na linha 4. Até lá, não atinge 700 metros quadrados. Percebam que aquele limite vai de 600 a 699, ou seja, não atinge 700. O que que eu faço? Eu pego a frequência acumulada da linha 4 para eu responder essa questão, que dá 194 lotes. Alguns somaram F1 mais F2 mais F3 mais F4. Outros foram direto lá na frequência acumulada que vocês têm aí na tabela.
Confere. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Sim, isso aí. Ok. Depois a letra I, então. O número de lotes cuja área atinge e ultrapassa 800 metros quadrados. O que que acontece? Atinge 800 e ultrapassa é a partir da linha 6, tá? Então, eu tenho linha 6, linha 7, linha 8, linha 9. Fazendo essa soma, eu chego em 138 lotes. Ou eu pego os 400 e diminuo da frequência acumulada até a linha 5. Também é outra maneira de vocês pensarem e responderem, dar o mesmo valor. Tudo bem? Depois, na J, pede a porcentagem. Bom, saber transformar o dado para porcentagem, pessoal, é indispensável ao sair de um curso de estatística. Então, assim, ó, a porcentagem de lotes cuja área não atinge 600 metros quadrados. Primeira coisa, vamos identificar onde está essa informação. Não atinge 600 metros quadrados, está lá na linha 3. A linha 3 chega muito próximo de 600, mas não no 600 exatamente. Então, o que que acontece? É o somatório do FI da primeira linha, da segunda e da terceira. Vocês têm esse valor lá no FAQ, se vocês forem olhar, tá? Mas daí pediu porcentagem. O que que acontece? Divide por 400, multiplica por 100. É a mesma ideia de fazer a frequência relativa percentual, só que vocês vão pegar agora a informação da frequência acumulada. Ou alguns somaram, 14 mais 46 mais 58. Tá? Estou vendo tem gente fazendo aí outra forma, né? Podem conferir. E qualquer dúvida podem perguntar também. Tranquilo? Chegaram nos 30%? Ok, então. Depois nós temos a última, que também pede porcentagem, só que agora é de lotes cuja área seja maior ou igual a 900 metros quadrados. O que que acontece? Maior do que 900 é lá na linha 7. Então, eu tenho 900, 1.000, 1.000, 1.100, 1.100, 1.200. Linha 7, 8 e 9. O que que eu faço? Faço a soma, então, delas, tá? Ou vou na frequência acumulada e pego o valor total menos o valor até a linha 6. Vou encontrar, vou fazer aqui 48 mais 22 mais 6. Vou encontrar 76, certo? Esse vem a ser o valor acumulado dessas três linhas, três classes que nos interessam. Como que eu transformo agora para porcentagem? Divido por 400. É a mesma ideia de eu achar a frequência relativa percentual. Depois eu multiplico por 100. E vou obter 19%. Beleza, então. Vamos anotar aqui embaixo 19%. Faltou essa. Tá? Dúvidas, perguntas, pessoal? Tranquilo? Então, vocês, com essa aula, a gente meio que conclui a questão de tabela, tá? E os dois caminhos. Ou eu vou construir a tabela e eu vou calcular determinadas situações para montar ela, ou com a tabela montada, eu vou conseguir responder algumas situações, como, por exemplo, as questões desse exercício 2, tá?
Ok, então eu vou parar de compartilhar esse material, tá? E já inicio o compartilhamento da nossa aula 8. Deixa eu só confirmar quem eu aceitei. A Nayara, a Maria Cecília. Depois, né? 15. Depois eu confiro no final, pessoal. Então, vou compartilhar com vocês a aula 8 agora. Início de assunto novo. Pessoal, estatística e probabilidade, tá? Então, hoje a gente começa a falar e a calcular a probabilidade que a gente tem quando a gente se envolve em determinada situação, tá? Eu começo essa aula, então, dizendo: quem de vocês nunca, no momento de dúvida, com uma moeda na mão, jogou ela para cima e disse: cara ou coroa? Ah, se sair cara, eu vou. Se sair coroa, eu não vou. E daí, quando a gente faz esse simples experimento, a gente está automaticamente calculando a probabilidade. Qual é a probabilidade de sair, então, a face coroa, quando eu jogo uma moeda para cima? Muitos de vocês já sabem, é 50%, tá? Por que que é 50%? Então, a gente já vai bem a fundo nessa questão que é simples e que vai auxiliar vocês a resolver questões mais complexas. Pessoal, você só tem uma cara na moeda, por exemplo. Então, vocês querem que saia uma das situações nas quais existem duas possibilidades. Então, existe a opção de sair cara, a opção de sair coroa, tá? O que é isso? Aí já dá uma razão. Razão é uma divisão entre dois números, matematicamente falando, tá? E aí eu já chego na razão de 1/2. 1/2, 1 dividido por 2, dá 0,5. Quando vocês multiplicam por 100, dá 50%. E aí já apareceu os 50% de chance de sair cara nessa atividade de vocês. Tá? Então, e por aí a gente acaba de descobrir a formulazinha da probabilidade, da teoria elementar da probabilidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar dela bem específico, certo? Então, a gente tem a questão que não é possível dizer com exatidão qual será o resultado final, mas sabemos com certeza quantos e quais são os resultados possíveis. Então, agora a gente caminha para esse lado, então. A probabilidade, ela nos dá o percentual de chance que eu tenho de determinado evento acontecer, certo? Alguns exemplos. O caso da moeda, então, resultados cara ou coroa, são duas únicas opções. Olhem essa segunda situação. Características físicas de um bebê que vai nascer. Tenho como calcular? A parte da biologia ajuda bastante, pessoal. Também existe cálculo, mas assim, não é tão exato quanto a gente calcular a probabilidade de algo numérico acontecer, algo quantitativo, tá? Características, eu estou falando de algo qualitativo, são qualidades. Probabilidade trabalha com números. Agora, olhem a terceira situação. Qual a chance de sair o número 5 quando lançamos um dado para cima? Isso eu consigo calcular. Por quê? Porque eu sei que existe apenas um número 5 e eu sei que quando eu jogo um dado para cima, existem 6 possibilidades.
Pode cair uma das 6 faces. E agora, mas só qual é a do número 5? A gente calcula uma face, é o que eu quero, que caia então a questão de número 5, de um total de 6 possibilidades que podem acontecer. Então aí já aparece a formulazinha da nossa probabilidade, que vocês já vão ver ela definida daqui a pouquinho. Ok? Então a gente vai para essa linha a partir de agora, tá? Depois, como é possível chegar a esses dados? É possível saber a chance de algo acontecer? Sim, daí a gente tem os bilhetes da Mega Sena. Tudo é calculado, pessoal. Mas assim, determinados jogos entram a questão combinação, sim, de números e o fator sorte também, né? Eu preciso, além de calcular uma determinada combinação, ter a sorte de sair ela naquele determinado dia, tá? Então, geralmente quando a gente trabalha essa parte, os alunos ficam, vamos calcular os números, beleza. Assim, ó, se fosse tão simples assim e só dependesse do cálculo, com certeza muito matemático tinha se dedicado só para isso e já estava rico e ausente nesse momento, né? Então, pessoal, tem outras coisas que interferem quando o assunto é jogo, tá? Mas a gente tem como calcular a probabilidade de nós ganharmos. Isso eu tenho como calcular. Depende de quê? De quantos jogos eu vou fazer e depende do total de jogos que vai acontecer naquela determinada rodada, tá? Seguindo, chegamos aqui. Tinha uma pergunta antes, né? É possível calcular? Sim. É possível medir a chance de algo acontecer. Então, pessoal, essa chance, essa medida é o que a gente chama de probabilidade, tá? E ela é uma razão, como eu já havia falado antes, entre dois números. Aqui está a formulazinha da aula de hoje, ó. Probabilidade de um evento, tá? O que é isso? É uma razão, é uma fração, é uma divisão entre número de resultados favoráveis. O que é isso, pessoal? É aquele número de situações que eu quero que aconteça, dividido pelo número total de resultados possíveis. Quando nós falamos da moeda, eu falei de um meio, né? Porque existe uma cara, se eu tivesse apostado na cara, e dois na parte de baixo, por quê? Porque existem dois resultados possíveis: sair cara ou sair coroa, tá? Então, essa formulazinha, ela é teórica, mas a gente substitui ela por números, tá aqui, ó, número de resultados favoráveis, aquilo que me interessa no momento, dividido pelo número de resultados possíveis. Vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. Tá? Então, tem uma parte teórica, então o ramo da probabilidade a teoria é um ramo da matemática que cria modelos capazes de fazer a gente calcular, então, as chances de determinado resultado acontecer. Tá? Por exemplo, peguei um exemplo de uma rifa, porque todo mundo em algum momento já comprou um número de rifa. E aí, ganhou? Teve sorte, a gente diz, né? Nunca ganhei nada, não tenho sorte. Pessoal, claro, tem a ver com sorte, sim, um sorteio também tem esse fator, mas a gente tem como calcular a chance de ganho. O que a gente precisa saber para calcular a chance de ganho? Eu preciso saber quantos números eu estou comprando, que são os números favoráveis a mim, e saber o valor total de números que foram confeccionados de uma rifa, por exemplo. Quanto maior o número de, confeccionados, talvez seja menor a minha chance.
porque geralmente a gente compra um número, tá? A Rose, nessa situação, ela comprou 4 números. E a rifa tinha apenas 100 números. Eu peguei valores fictícios, claro, é um exemplo, e valores específicos para facilitar o entendimento, tá? O que que acontece? Qual a chance de Rose ganhar a bicicleta? Então, já vamos puxar para o que a gente viu até agora. Ela comprou 4. Então, o número de eventos favoráveis para ela é 4. Número de eventos possíveis é 100. Pode sair qualquer um dos 100 números. E aí a gente já vai ter a probabilidade montada. É 4 centésimos. Quando vocês dividirem 4 por 100, tá? Vocês vão obter 0,04. Multiplicando por 100, vocês vão chegar em 4%. Então, pensem, pessoal. Ela comprou 4 números de uma rifa que só tinha 100 números. E ela só tem 4% de chance de ganhar. Então, é por isso que geralmente a gente não ganha, né? Porque as nossas chances, elas são pequenas quando a gente compra poucos números e quando são feitos muitos números numa rifa. Olhem do que eu estou falando nessa tela, tá? Para calcular a medida da chance de Rose, então, a gente faz o cálculo da probabilidade. O que que acontece? A gente monta uma razão. 4 em 100. Ou seja, 4, indo lá para a formulazinha destacada de azul, é o número de eventos favoráveis a Rose. 100 é o número total de bilhetes. Está aqui a formulazinha. Ah, deu para simplificar, é um processo matemático, então, que a gente divide tanto o número de cima como o de baixo por um mesmo número. Nesse caso, foi dividido por 4 de 1 sobre 25. Se eu dividir 4 por 100, 1 sobre 25 dá o mesmo valor, e dá 0,4. Tá? Ah, sempre transforma para porcentagem? Geralmente, a menos que o exercício tenha opções de resposta e essa resposta não seja em porcentagem. Certo? O que que a gente tem? A razão 4 para 100 ou 1 para 25 dá a probabilidade de Rose ganhar a bicicleta. Está aqui, 1 em 25 ou 4%. Tá? Como eu cheguei nessa informação? Montando a razão, então. Probabilidade é uma formulazinha simples, só que ela é numérica. Quem vai em cima é uma razão. Vai em cima o número de eventos favoráveis para mim naquela situação. É o que eu quero, o que o exercício está pedindo. No denominador, a parte de baixo, vai o número total de eventos que pode acontecer. Tá? E daí a gente vai ter mais exemplos, para vocês entenderem que varia essa parte de baixo. Esse número total varia dependendo do que eu estou trabalhando. Tá? Situação 2, o Ricardo, ele vai fazer um sorteio com os dias da semana. E ele escreveu em pedaços iguais de papel o nome de cada dia da semana. Ou seja, falamos em dia da semana, a gente automaticamente já tem que lembrar o total. São 7, né? Então, esse 7, daqui a pouquinho eu vou chamar de espaço amostral. É o total daquilo possível que eu estou trabalhando. Dando continuidade aqui no exemplo. Dobrou igualmente, de modo que qualquer um deles tivesse a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Tá? Agora a pergunta: qual a chance que ele tire o nome da semana que comece com a letra S? E aí? Boa, né? Segunda começa com S, tá? Sexta começa com S. Sábado começa com S. Quantas opções nós temos? 3.
né? Então, o que que a gente quer? A gente quer 3 de um total de 7. Aí está o cálculo da probabilidade, tá? Vou colocar a próxima tela, onde está montado exatamente isso que eu falei, ó. Mais uma vez, vamos escrever a razão que dá essa probabilidade. 3 em 7. 3 dias da semana que começa com S, 7 total de dias da semana. O que que a gente faz? O cálculo, 3 dividido por 7, ó, 0,4286. O que que acontece? Vocês vão arredondar. Geralmente a gente arredonda para 2 casas decimais, né? A gente já está acostumado com isso. Nós iríamos arredondar para aproximadamente 43%. Só que, claro, depende do exercício, digamos assim. Se for uma questão de marcar com alternativas com um número decimal, vocês vão deixar um número decimal, tá? Mas o que vocês não podem perder nesse momento é o cálculo em si. Como calcula? É uma razão, é uma divisão entre o quê? Entre aquilo que eu quero, o que é favorável, por tudo aquilo que é possível. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquila? Tá bom. Vamos seguir então. Pessoal, há pouco eu falei tem algumas coisas que a gente precisa saber, né, que é pré-requisito. Então, assim, lançamento de uma moeda. Já falamos, a gente fala de 2 possibilidades. Quando eu lanço um dado, eu falo de 6 possibilidades. Quando eu falo nos dias da semana, eu falo de 7 possibilidades. Quando eu falo da extração de uma carta, bom, aí eu preciso saber o total de cartas do determinado baralho, tá? Outra situação, tempo que uma lâmpada irá durar. Hoje em dia as lâmpadas são calculadas por hora, né? Então eu tenho como calcular também, tá? Mas não é tão específico quanto essas outras experiências, ó. Essas eu tenho como, de fato, mensurar a probabilidade, certo? Depois, ó, tem a questão o que a gente chama de experiência determinista. É certo que vai acontecer. Se eu for furar um balão cheio, ele vai estourar. Deixar cair um prego num copo de água. São coisas específicas que vão acontecer. Calcular a área de um quadrado de lado 9 centímetros. São coisas que eu tenho condições de calcular, tá? Por que que eu estou falando disso agora? Porque logo a gente vai estar vendo a classificação, tá? Da probabilidade. Dependendo do valor que eu encontro, eu classifico essa minha probabilidade em evento impossível ou evento possível, tá? Ou pouco provável, dependendo do valor, então, que eu tenho. Por exemplo, ó, antes ainda eu vou falar mais do espaço amostral, tá? Então, o que a gente precisa saber quando o nosso exercício for falar, por exemplo, do lançamento de um dado? É o que eu chamo de espaço amostral, é aquela parte de baixo da fórmula de vocês. É todas as possibilidades de acontecer um determinado fato. Então, o lançamento de um dado pode ocorrer 6 possibilidades, de 1 a 6. Jogo de futebol. Ah, amanhã tem jogo. E aí, vamos calcular qual é a probabilidade de ganho? Em todo jogo, pessoal, a probabilidade de ganho, ela é a mesma. Por quê? Porque num jogo, eu tenho 3 possibilidades. Pode acontecer a derrota,
pode acontecer a vitória, que é o que a gente mais espera, né? Quando é o nosso time jogando, e pode acontecer o empate. Então, quando nós estamos falando de jogo, parece que eu não tenho como calcular, mas eu tenho. Por quê? O que que eu quero? Eu quero vitória. A vitória é uma opção de 3 situações que podem acontecer. Então, a probabilidade é de 1/3 em qualquer jogo. E ela é a probabilidade de vitória, de empate ou de derrota. Ela é a mesma. E quando eu divido 1 por 3, vai dar 0,3333. Quando eu multiplico por 100, vai dar 33%. Tá? Então, o que que acontece? Vocês vão ter em torno de 33% de chance do time de vocês ganharem a cada jogo. Tem 33% de chance dele empatar, tem 33% de chance de ele perder. Tá? Então, eu calculo a probabilidade. Depois, tirar uma bola de uma urna de 49 bolas. Quem é o espaço amostral, o total disso? O total é 49. Eu posso tirar 49. Ah, mas eu quero tirar a de número 7. Qual é a probabilidade de sair, então, a de número 7? É 1 dividido por 49. Ah, professor, mas eu quero a de número 7. Não seria o 7? Não. Não é o número que eu apostei que eu vou usar na fórmula, e sim a quantidade de números que eu apostei que eu vou usar na fórmula. Aquilo que é favorável para mim. E eu, por exemplo, só existe uma numerada com o número 7. E eu preciso que ela saia. Então, é 1 dividido por 49. E aí vocês vão ver que a probabilidade vai dar pequena. Tá? Tudo bem? Depois, ó, tem a questão da moeda, então, que eu já falei. Número de casos favoráveis, 1. Número de casos possíveis, 2. É da onde vem a formulazinha, então, 1/2, 50%. Tá? Depois, aqui, chegamos no que eu havia já comentado. Pessoal, existe então uma classificação, dependendo do valor que a gente acha para a questão da nossa probabilidade. Se nós chegarmos com ela em 0, a gente classifica como um evento impossível, tá? Essa é uma questão de lógica. Se nós chegarmos com a probabilidade de 100%, é uma questão certa, vai acontecer. E aqui, ó, a gente trabalha nas intermediárias. Pouco provável é quando a probabilidade dá em torno de 25%, tá? Equiprovável está em torno de 50%. E provável é aquela probabilidade que dá em torno de 75%, tá? Então, a gente tem como classificar. Tudo bem? Essa tela é o que eu já falei, então. Quando é 0 é impossível, quando é 100 ela é um evento certo. Tá? E agora a gente tem umas atividades para nós fazermos. Tá? Só vou tirar algumas coisinhas aqui. Tá? Pessoal, no decorrer desse material, então, tem algumas atividades. A gente vai estar fazendo elas agora. E o que a gente não conseguir fazer, então, vai ficar, eu vou disponibilizar o material depois no grupo de WhatsApp e também na plataforma, e vai ficar para vocês fazerem no decorrer da semana, tá? São aqueles exercícios que vocês vão praticando e na próxima aula a gente faz a conferência, tá? Não são avaliativos, mas são fundamentais para vocês se testarem semana a semana, tá? Vamos começar então. O que que acontece? Calcule a probabilidade de um dos acontecimentos. Qual é o nosso
o nosso espaço amostral? É quando a gente joga um dado aleatório. Então, ó, lembra do que eu falei? Algumas coisinhas a gente já vai estar sabendo. Quando jogamos um dado para cima, existem algumas possibilidades. Quantas são e o que que eu quero? Na letra A, eu quero que saia o número 5. Qual é a chance de sair o número 5, então, nessa situação? Vamos calcular? Vou deixar um tempinho, tipo uns 30 segundos. Daí depois a gente vai comentando e vai seguindo. Qualquer dúvida, estou aqui. E aí, dá para nós calcular a primeira, para ver se está todo mundo no caminho? Pessoal, quando a gente fala de um dado, a gente fala de 6 possibilidades, tá? Então, eu já sei que a parte de baixo da minha fórmula é 6. E a parte de cima é aquilo que eu quero. Eu quero que saia o número 5. Existe apenas um número 5. Então, o que que acontece? É a razão 1 dividido por 6. Tá? Então, é a probabilidade de 1 para 6. Como que eu calculo? Dividindo. 1 dividido por 6 e faço o arredondamento para duas casas decimais. Vai dar 0,17 arredondado. Quando eu multiplico por 100, eu vou obter, então, essa probabilidade em porcentagem. Logo, a probabilidade de sair o número 5 é de 17%. Assim como é a mesma probabilidade de sair qualquer outro número. Por quê? Porque a gente, quando joga um dado, tem apenas um número de cada, né? Então, o que que acontece? A probabilidade de sair o número 2 é a mesma. De sair o número 5 é 17, de sair o número 6 é 17% também. Tá? Agora, quando a gente fala da letra B, a gente fala de sair um número par. O que acontece? Eu sei que eu tenho 6 números, tá? Metade deles são pares. Então, 2, 4, 6. A outra metade vão ser ímpares. Então, talvez aqui vocês já automaticamente perceberam que a minha probabilidade de sair um número par, ela é 50%, assim como a de sair um número ímpar, também é 50%. Como que eu descubro esse 50%? Eu tenho 3 números pares de um total de 6. Quando vocês dividirem 3 por 6, isso vai dar 0,5. 0,5, 50, que é igual a 50% quando vocês multiplicarem por 100. E se eu tenho 50% de chance de sair um número par,
as outras 50% é de ser um número ímpar. Como que eu faço o cálculo? Da mesma forma. Tá? Dúvidas, perguntas nesse exercício 1? Tranquilo? Então, tá. Então, vamos para o 2. Feito. Vamos fazer o 2, então, pessoal. Vocês têm 20 pedaços de papéis, tá? Numerados de 1 a 20. Então, se um desses papéis for sorteado, tá? Quem nunca, né? Fez um sorteio, escreveu os nomes num saquinho e vai lá e tira. Só que agora é por número. Calcular a probabilidade de ser retirado. Letra A, um número par. Então, quando a gente fala de par ou ímpar, a observação que eu fiz, pessoal, ela serve para qualquer situação. Depois a letra B, um número maior do que 8. E letra C, um número primo. Aí talvez vocês vão precisar saber o que é um número primo, né? Vou deixar um tempinho, façam a B, a gente confere, depois a gente fala da C e da D, tá? Deixa eu só minimizar, porque tem uma mensagem aqui na minha... Professor, caiu aqui meu celular, fechou tudo. Eu consigo só ver as respostas da atividade 1 ali? Sim, tu conseguiu conectar de novo? Deixa eu voltar Sim, um pouquinho consegui. para a Eu já colega, tinha então. feito elas, eu só queria ver os resultados. Tá, Tá, fechou aqui. Obrigada. nada. Podemos, pessoal, a letra A, probabilidade de sair um número par. Bom, o que que a gente sabe? Temos 50%, tá? De sair um número par, 50% de sair um número ímpar. Como eu chego nesse 50%, calculando, eu tenho 10 números pares, de 1 até 20, dividido por 20. Tá? Então, é uma razão 10 para 20. Quando vocês forem simplificar,
isso dá 0,5. 0,50, que é igual a 50%. Tá? Tranquilo? Sugiro para vocês anotarem. Números de 1 a 20, anotem eles, porque ajuda nos demais itens. Agora, ó, um número maior do que 8. Qual a probabilidade, então, de ser retirado um número maior do que 8? Maior do que 8 é 9, 10, 11, 12, daí até o 20. Quantos números eu possuo maiores do que 8? 12, né? Como que eu sei? Ou contando, ou pego 20, diminuo 8. 12 de um total de 20. Percebam que o total, o espaço amostral aqui, ó, ele não muda na mesma questão. 12 sobre 20, que é igual a 0,60 e é igual a 60%. Tudo bem? E agora vem um número primo. Daí a matemática nos aprontou essa, né? O que é número primo? É aquele número, pessoal, que só dá para dividir por um ou por ele mesmo. A gente diz que é o número que só admite dois divisores distintos, um e o próprio número. E o número 1 não é primo, tá? Porque o 1 e o ele mesmo acaba sendo o mesmo número, e daí não entra na definição. Então, a gente precisa saber quantos números primos tem de 1 a 20. Então, vou deixar um tempinho, depois alguém me diz quantos encontrou. E aí? 2 é o primo? É. Número 2 é primo, tá? É o único primo par. Depois, 3 é primo? Também é. 5 também é. Depois vamos para o 7, também é primo. Depois a gente vai para o 11. Depois a gente vai para o 13. Depois a gente vai para o 17 e a gente vai para o 19, tá? Então, contabilizando esses números que eu falei, que todos são primos, chegamos em 8 números primos, certo? Números que só dá para dividir por um e por ele mesmo. Então, a gente tem 8 de um total de 20. Então, quando vocês dividem 8 por 20, vocês vão encontrar 0,40. E 0,40 quando multiplica por 100 é 40%. Então, vocês têm 40% de chance de sair um número primo. Mas se tiverem que apostar até agora, apostem então que vai sair um número maior do que 8. Por quê? Porque é onde eu tive a maior probabilidade. Ó. Agora, a probabilidade de sair um número entre 5 e 10. Entre 5 e 10 significa que é maior do que 5 e é menor do que 10. Então, eu tenho o número 6, número 7, número 8, número 9. Eu tenho 4. 4 de um total de 20. E aí, isso é igual a 0,20 e é igual a 20%. Então, continuo afirmando para vocês. Se vocês tiverem que fazer uma aposta, apostem nessa situação, né? Apostem em um número que vai sair um número maior do que 8.
porque é onde a gente tem a maior probabilidade, tá? Então, a gente consegue calcular, sim, a probabilidade de um evento acontecer, desde que a gente consiga transcrever eles para números. Eu preciso saber o número que me convém, que é a parte de cima da fórmula, então, eventos favoráveis, dividido pelo número de eventos possíveis, que é tudo aquilo que pode acontecer. Certo? Fizemos 1 e 2 de atividade. Vai ficar para vocês, pessoal, atividade 3, atividade 4, 5, 6 e 7 e último, tá? Então, vai ficar, na verdade, 5 atividades. 5 exercícios que vocês vão fazer a nível de exercício mesmo, para vocês, para a semana que vem. Eu inicio a aula semana que vem, então, fazendo a correção e tirando as dúvidas dessas atividades a partir do 3, tá? Mas, nesse momento, alguém tem dúvida, alguém tem pergunta? Pode fazer. Não? Todo mundo em silêncio? Tá bom. O que tem que ficar é a teoria elementar da probabilidade resume-se em uma formulazinha. É a razão entre o número de eventos possíveis dividido pelo número de eventos, aliás, número de eventos favoráveis, primeiro o que eu quero para mim, depois tudo aquilo que pode acontecer, que é o número de eventos possíveis. É essa a razão. Eu divido e multiplico o resultado por 100, obtenho o resultado, então, em termos de porcentagem, tá? Vou parar o compartilhamento, vou dar uma conferidinha rápida na chamada, e então, e logo a gente encerra, tá? Eu vou disponibilizar depois, então, esse material. Alicia, Ana, Luciane, Eduarda, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta alguém. Ah, não, tá certo. Aham, certinho. Tá, pessoal? Então, se ninguém tem dúvida, ninguém tem